Fala galera, beleza? Gotti de novo aqui. Bom, nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre a acidez e basicidade dos compostos orgânicos, né? Aproveitando um pouco do que a gente viu no último vídeo. Então, sem muita enrolação, vamos entender a acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Bom, antes de fato a gente ver como funciona o composto orgânico, a gente precisa entender uma teoria, que é a teoria do efeito indutivo, tá bom? Bom, existem autores que discordam um pouco em relação à existência ou não de dois efeitos indutivos. Eu, nesse caso, vou falar os dois, tá bom? Porque é o que a gente tem na nossa apostila, por exemplo. Mas, basicamente, o que é o efeito indutivo? É a capacidade de grupos, né? Grupos que eu falo são radicais, que podem ser orgânicos ou não, substituintes dentro de uma cadeia carbônica, de atrair elétrons ou repelir elétrons. Ponto. Esse é o efeito indutivo. Quando a gente está falando do efeito indutivo negativo, ou efeito eletroatraente, a gente está falando de grupos que atraem elétrons em sua direção, né? Que deslocam a nuvem eletrônica na sua direção. Quem são esses grupos? São os grupos que possuem alta eletronegatividade, né? Lembra da eletronegatividade? A capacidade de determinado elemento atrair elétrons em uma ligação química. Então, se eu tenho um grupo altamente eletronegativo, eu tenho um grupo que é eletroatraente, ou seja, que atrai a densidade eletrônica em sua direção. Ok? Ficou clara essa ideia? Aqui eu tenho alguns grupos, né? Os principais grupos eletroatraentes, né? Os halogênios, né? Flúor, cloro, iodo, bromo, show de bola. Hidroxila. Esse C6H5 aqui é o fenil, né? É o benzeno, só que como ramificação, o fenil. Vinil, né? A ramificação quando tem a dupla. O grupo nitro, o grupo sulfônico, o grupo carboxílico e o grupo amino. Show de bola? Esses são os principais grupos que exercem um potencial eletroatraente dentro de uma cadeia carbônica. Ok? Eles atraem os elétrons em sua direção. Mais tarde a gente vai ver a influência disso dentro de uma acidez e basicidade de um composto orgânico. Bom, na mesma lógica, a gente pode pensar o inverso, né? O efeito indutivo positivo, que alguns autores dizem não existir, mas aqui a gente vai fingir que ele existe, que é o efeito eletrorrepelente. O que é o efeito eletrorrepelente? É o inverso do outro, né? É a capacidade de eu repelir a minha nuvem eletrônica. Esse termo não é muito legal, né? Porque não existe ninguém que esteja repelindo a nuvem eletrônica, mas talvez tornando a nuvem eletrônica mais densa, ok? Adicionando mais elétrons nessa nuvem eletrônica. Basicamente são grupos alquila, né? Cadeias carbônicas saturadas, num contexto geral, tá? Bom, vamos agora para a acidez e basicidade de compostos orgânicos. Quem são os caras com característica ácida dentro da orgânica? São três, né? Os ácidos carboxílicos, os fenóis e o álcool, ok? O álcool bem menos, você pode ver que a acidez dele é menor que da água, que é um composto neutro, né? Mas a gente considera o álcool também capaz de liberar H+, lá pelo conceito de Bronson-Lowry, né? Aqui a gente está falando do conceito de Bronson-Lowry, por quê? Porque nem todos esses caras aqui são solúveis em água. Então é interessante a gente não trabalhar necessariamente com sistemas aquosos, tá? E aí vamos pensar aqui num ácido carboxílico qualquer, né? Vamos pensar no ácido acético. O ácido acético, ele consegue se ionizar formando o que a gente chama de íon acetato e a liberação de H+. Tranquilo? Por isso que os ácidos carboxílicos são, sim, compostos ácidos, tá? O Ka desses caras, ele fica em torno de 10 elevado a menos 5. Tranquilo? No caso do ácido acético, um valor conhecido, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, mas de todos eles giram em torno de 10 elevado a menos 5. Os fenóis também podem liberar H+, tá? Isso se deve pela estabilidade do anel aromático, tá? Essa estabilidade do anel aromático faz com que os elétrons vão em direção a um esquema de ressonância dentro do anel aromático, e aí o anel aromático consegue se estabilizar formando esse íon aqui e liberando H+. O Ka dos fenóis gira em torno de 10 elevado a menos 10, né? Você consegue ver então que é bem menos ácido que os ácidos carboxílicos, mas ainda assim possuem uma característica ácida. Os álcools, cara, se você for analisar, eles não têm um caráter ácido não. Mas dependendo da circunstância onde eles estiverem, né, no meio onde eles estiverem, eles podem sim liberar H+. Tranquilo? E aí o Ka desses caras, olha só como é bem mais baixo. Gira em torno de 10 elevado a menos 16. Show de bola? Então, a gente conseguiu ver agora quais são as espécies que podem liberar H+. Bom, botei outra slide aqui em branco. Por quê?
Porque a gente precisa fazer uma analogia necessária em relação ao efeito indutivo. Como assim? Vou desenhar 3 caras aqui para você. Desenhar o ácido acético, ok? Vou desenhar o ácido cloroacético e vou desenhar o ácido butanóico. Bom, qual desses caras é mais ácido? Primeiro de tudo, a gente tem que analisar o seguinte: qual deles possui a maior cadeia carbônica? Se você olhar aqui, o que possui a maior cadeia carbônica é o último, né? O ácido butanóico. Por quê? Porque ele possui 4 carbonos. Tranquilo? Bom, se você olhar lá no efeito indutivo positivo, você vai ver que o efeito indutivo positivo é a adição de uma cadeia carbônica, de um radical carbônico, um radical alquila. Ou seja, esse cara aqui está sendo influenciado pelo efeito indutivo positivo. Indutivo positivo. O efeito indutivo positivo, ele tem como resultado a diminuição da acidez. Diminuição da acidez. Ou seja, eu posso afirmar então que o meu ácido butanóico, esse meu terceiro exemplo aqui, é o ácido mais fraco desses meus 3 exemplos. Por quê? Porque ele possui um radical alquila ligado à sua cadeia carbônica. Ele possui uma grande cadeia carbônica, comparado aos outros, né? Bom, então eu vou analisar agora esses 2. Bom, se você reparar aqui, a gente tem o cloro aqui, ó. O cloro, ele é responsável por proporcionar o efeito indutivo positivo. Quer dizer, negativo. O que causa o efeito indutivo negativo? Isso é um padrão sempre, tá? Ele causa um aumento da acidez. Tranquilo? E se você olhar aqui o nosso ácido acético, ácido etanóico, ele não tem nenhum efeito indutivo, nem efeito positivo, ou seja, não há nenhum aumento em relação aos outros aqui, né? É uma comparação sempre. Não há nenhum aumento da sua acidez, nem uma diminuição. Então, se eu fosse numerar eles e organizar por ordem de acidez, como que ficaria a ordem de acidez desses caras? Ficaria aqui, o mais ácido é o 2, depois vem o 1, depois vem o 3. Tranquilo? O efeito indutivo negativo aumenta a acidez, o efeito indutivo positivo diminui a acidez. Uma coisa interessante também para a gente falar aqui, vou botar como um OBS, é que quanto mais próximo tiver, vamos pegar aqui uma cadeia um pouquinho maior, né? Quanto mais próximo tiver o elemento que está causando efeito indutivo do meu grupo onde vai sair o H+, maior é esse efeito, tá? Então eu vou numerar aqui, né? 1 e 2, tranquilo? E eu posso afirmar que o 1 é mais ácido que o 2. Por que isso? Porque o grupo cloro, o que causa o efeito indutivo negativo, está mais próximo ao meu H+. Outra coisa também que eu posso afirmar é que quanto maior o número de grupos que causam efeito indutivo, maior também vai ser minha acidez. Então, se esse aqui for o cara 3, ó, o 3 é mais ácido que o 1. Tranquilo? Esse aqui eu estou se referindo a esses exemplos, e esse aqui está nesses exemplos aqui. Show de bola? Vamos para o próximo. Compostos que possuem basicidade, compostos orgânicos que possuem basicidade. Quem são esses compostos? Basicamente as aminas. E por que basicamente as aminas? Bom, porque se você lembrar, as aminas são derivados da amônia. E a amônia é um composto que possui par de elétron livre. Então eu vou começar a substituir esses hidrogênios aqui por grupos, por radicais alquila, né? Então eu vou botar CH3, NH3, CH3, CH3, aqui não é NH3, né? É NH2. NH2. E por fim, vou copiar essa amina terciária aqui, CH3, N, CH3 e CH3. Bom, se você reparar aqui, o que está acontecendo é que todas essas aminas,
têm par de elétrons livres. Tranquilo? Todas elas têm par de elétron livre. Então, de acordo com a teoria de Lewis, todas são bases. Show de bola? E se você reparar também, em relação à amina, ou melhor, à amônia, todas elas estão sendo adicionadas a radical alquila, né? Isso aqui é um radical alquila, isso aqui tem 2 radicais alquila, e essa aqui tem 3 radicais alquila. Tranquilo? Ou seja, eu estou adicionando um grupo eletrorrepelente, né? Grupos que causam efeito indutivo positivo. Efeito indutivo positivo. E aí uma coisa interessante que você precisa saber é que o efeito indutivo positivo aumenta a minha basicidade. Isso quer dizer que quanto mais grupos alquila estão ligados às minhas aminas, mais básica ela é. Eu posso afirmar então com certeza aqui, vou numerar, né? 1, 2 e 3, que o meu grupo 2 é mais básico que o grupo 1, né? Aqui eu estou escrevendo, ó, força da base. Força da base. Só toma cuidado com uma coisa. Peguei aqui mais uma página em branco para falar sobre as aminas terciárias. Bom, o que a gente pode falar sobre as aminas terciárias? Elas têm uma diminuição na sua basicidade de acordo com uma teoria, com um efeito que acontece, né? Um fenômeno químico chamado efeito estereoquímico. O que é o efeito estereoquímico? Estéreo vem de espaço, né? Químico, então é o efeito químico do espaço. Basicamente o que está acontecendo é o seguinte: quando eu tenho uma amina primária, o par de elétrons que está aqui no meu nitrogênio está bem disponível. Quando eu tenho uma amina secundária, esse par de elétron está ainda mais disponível. Por quê? Porque esses grupos são eletrorrepelentes, né? Então eles estão repelindo os elétrons, esse elétron fica mais para fora ainda, a nuvem eletrônica fica mais expandida, então ele fica mais disponível ainda. Só que, quando eu estou trabalhando com uma amina terciária, o que acontece é que ocorre um impedimento espacial. Esse par de elétron agora, ele está sendo empurrado, só que existem grupos em volta dele que impedem que ele consiga ser acessado. Ou seja, esse par de elétron está muito disponível, só que eu não consigo chegar nele. Entende isso? É basicamente isso. Então, o efeito estereoquímico age sobre esse par de elétron, fazendo sua basicidade diminuir. Então, se eu fosse aqui numerar 1, 2 e 3, eu poderia afirmar que o grupo 2 é o mais básico do que o 1, que é mais básico do que o 3. Isso devido ao efeito estereoquímico. Força da base. Só para deixar um OBS aqui, para caso você tenha tido essa dúvida, não tenha ficado tão claro, tem que ficar claro tudo, né? Bom, o efeito indutivo positivo, ele aumenta a basicidade, né? A gente acabou de ver isso. E o efeito indutivo negativo? Se eu tivesse a seguinte amina, NH2, e essa daqui, NH2, Cl. O que aconteceria? O que acontece é que, por esse grupo aqui causar um efeito indutivo positivo, ou melhor, negativo, indutivo negativo, ele diminui a minha basicidade. Vou escrever aqui, diminui a basicidade. Show de bola? Então, como um resumo geral, efeito indutivo negativo, aumenta a acidez, diminui a basicidade. Efeito indutivo positivo, diminui a acidez e aumenta a basicidade. Bom, é um tema que não é tão simples. É simples de passar, não é tão simples de ver. Só tem uma forma, né? Vendo 1 milhão de questões. Não tem jeito, galera. Eu bato nessa tecla, mas que é a única realidade que a gente tem. A gente tem que ver como que isso cai. Tranquilo? Então pegue questões, analise, vê se a substância é ácida, se a substância é básica. Tente aplicar as teorias de ácido base. Tente aplicar o conceito de efeito indutivo. E qualquer coisa é só me procurar, me chama, faça exercícios, faça o simulado. Um beijão. Tchau, tchau.